Deus faz a mesma coisa: volta, meu filho. Meus irmãos, se nós lermos os versículos 1, versículo 10 e versículo 12, nós temos a seguinte palavra repetida. Eu vou ler o primeiro versículo primeiro aqui. Se o homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará ela, não se poluiria com isso toda aquela terra? Ora, tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Versículo 10. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, a sua falsa irmã, mas fingidamente, diz o Senhor. Versículo 12. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte e diz: volta ao pérfido Israel. Vejam, meus irmãos, nós vamos apenas trazer uma palavra que se repete nesses 3 versículos. E a palavra é retorna ou volta, mostrando aqui que Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que nenhum dos seus filhos esteja longe dele. Do mesmo jeito que a mãe quer abarcar os filhos com seus braços e protegê-los junto de si, Deus, ele também quer ter os seus filhos ali junto dele. Meus irmãos, outro dia eu falei, estando num ambiente, eu falei isso e fui até criticado por isso. Mas a verdade é que ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum jovem, nenhum adolescente, nenhuma criança, ninguém é bem sucedido na vida se estiver longe de Deus. Quem se afasta de Deus fatalmente trará para a sua vida males, andará por caminhos perigosos, tomará decisões que trará prejuízos financeiros, prejuízos pessoais, prejuízos sentimentais. Qualquer pessoa que abandone o caminho santo do Senhor, fatalmente andará por caminhos perigosos. Meus irmãos, quando nós vimos esses versículos falando então do desejo de Deus, do retorno daquele que o abandonou, nós observamos 2 aspectos. Primeiro, se Deus está dizendo volta, é porque é necessário voltar, porque partiu, porque deixou, porque abandonou. Quando a gente lê as parábolas contadas por Jesus, nós vemos Jesus falar de 3 perdidos: o filho perdido, a ovelha perdida, a dracma perdida. Uma pessoa, um animal, um objeto que se foi, que se perdeu. Quando nós vimos aqui então esse aspecto necessário voltar, porque de algum modo você se afastou de Deus. E isso não é acontece apenas com aqueles que foram embora, que deixaram a igreja. Muitas vezes podemos estar dentro da igreja, assistindo cultos, pregando a palavra, cantando, louvando, e ainda assim está deixando o nosso coração se afastar de Deus. Deus está dizendo para voltarmos, porque de algum modo, de algum O segundo aspecto que nós percebemos aqui, irmãos, é que se Deus está chamando para voltar, é porque Deus deseja o nosso retorno. O primeiro aspecto é porque se Deus está chamando, é que de algum modo nós nos afastamos. O segundo aspecto é, se Deus está chamando, é porque Ele deseja o retorno. É o que nós vimos, meus irmãos, na parábola do filho pródigo, do pai esperando o filho. Durante todo o tempo que o filho foi embora, o pai olhava para a estrada, com certeza esperando: meu filho, cadê ele? Onde é que ele anda? Eu quero ele de volta. E assim, quando o pai recebe, faz aquela festa. Quando o pastor então percebe que a ovelha está perdida, ele vai atrás, ele deseja o retorno dela. A mulher que perdeu a dracma, do mesmo modo, ela revira a casa para achar uma moeda, que para os outros poderia não ter valor, mas para ela tinha. Deus deseja a nossa presença e por isso nos chama. Irmãos, não importa como nós estamos, precisamos mudar, a verdade, mas o pai quer ali, junto dele. É como a mãe que sabe que o filho está no caminho errado, mas ela quer vê-lo ali deitado na cama ao lado, quer saber que ele vai estar de manhã ali tomando o café que ela preparou. Assim Deus, ele deseja que nós estejamos do lado dele. Devemos ouvir a sua voz e voltar. Porém o texto ele diz aqui no verso 10,
É necessário voltar de todo o coração e não fingidamente. É necessário querer estar com Deus de todo o coração, de toda a alma, envolvendo todos os sentimentos, todo o coração. Meus irmãos, quem quer voltar para o Senhor não pode deixar um pezinho lá fora, não pode deixar o coração lá fora, não pode deixar os desejos lá fora. Tem que colocar tudo diante do altar do Senhor, tem que se dedicar. Por isso que o texto diz, não pode ser fingidamente. Algumas pessoas vêm e vão, às vezes vêm e ficam algum tempo e depois vão embora e se perdem. Meus irmãos, muitas pessoas fingem ser uma pessoa religiosa, uma pessoa dedicada, piedosa, mas lá no fundo a sua alma, o seu comportamento, a sua vida é algo vergonhoso, é fingido, é falso, e Deus não quer ninguém dessa maneira. Ele quer que venhamos como estávamos, e uma vez vindo Ele quer que nós nos transformemos na sua presença, porque o desejo dEle é que nós pareçamos com Cristo, que a imagem de Cristo seja refeita em nós, para que sejamos de fato homens de verdade, como no projeto inicial de Deus. Muitos ocupam lugares dentro de igrejas, com seus corações lá fora, é como se o coração não pertencesse a Deus. Mas se temos que voltar, e agora o versículo 13 vai nos dizer, tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgredistes contra o Senhor teu Deus, reconhece que te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, reconhece que não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Esse texto vai mostrar no seu final, no versículo final, como nós devemos voltar para o Pai, as condições que Deus impõe para o retorno, para que você volte, como deve ser o coração, como deve ser a tua vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus Ele quer que nós reconheçamos que nós não temos nada de melhor do que qualquer iníquo, reconhecer que nós somos iguais a qualquer iníquo sem a graça de Deus. O texto diz, tão somente reconhece a tua iniquidade. Deus disse, eu sou compassivo. Quando Deus disse que Ele é compassivo, Ele é alguém que sabe da nossa dor. Ele é alguém que se compadece de nós na nossa fraqueza. Ele é alguém, Deus é o ser perfeito, que Ele nos aceita, que Ele nos chama, que Ele deseja a nossa presença, sem deixar de ver aquilo que de fato nós somos e as falhas que nós temos. Meus irmãos, tem um cântico que a gente canta, que nós somos preciosos como ouro de Ofir, preciosos como ouro de Ofir, mas será que temos de fato essa preciosidade? Aqui na letra da música, para nós cantarmos aqui, eu fiz uma pequena mudança, é que Deus Ele concede o seu valor a nós, o que nós temos da parte de Deus é por causa de Cristo, e somos abençoados por causa de Cristo, e vamos para o céu por causa de Cristo, e não por causa do valor em nós. Deus não reconhece valor em nós, Deus Ele concede o seu valor a nós. A justiça de Cristo nos é imputada para sermos aceitos, por isso nós devemos reconhecer a nossa iniquidade. Meus irmãos, só quem reconhece a sua própria iniquidade é que valoriza a misericórdia. Pensa uma pessoa que é farta, uma pessoa que tem fartura na sua casa de alimento, que abre a geladeira, está lá todo tipo de alimento que ele desejar, está lá. E alguém chega para ele e diz assim, eu gostaria de oferecer uma cesta básica para você. Essa pessoa vai olhar assim, mas por que você está me oferecendo cesta básica? Eu não preciso de cesta básica, na minha casa eu tenho fartura. Pensa nesse exemplo e aplica isso na parte espiritual. Uma pessoa que não se reconheça como iníquo, como uma pessoa que é pecadora, uma pessoa que é falha, ele diante de Deus, Cristo vai oferecer a sua salvação, ele vai dizer, o Senhor vai me salvar de quê? Por isso que Deus aqui diz, volta, mas volta reconhecendo que você é como qualquer iníquo, como alguém que pecou, que abandonou o Senhor. Jeremias, ao escrever as suas lamentações, ele questiona a dureza do castigo de Deus.
Nos capítulos 1 e 2 de Lamentações de Jeremias, ele fala: Senhor, fizeram tanto mal aos nossos velhos, estupraram nossas mulheres, os príncipes com as suas peles brancas agora estão lá catando lixo, comendo lixo, as mulheres estão comendo a própria placenta. Veja, meus irmãos, Jeremias ele começa questionando: Senhor, o Senhor não podia ter feito isso. Mas Jeremias faz isso até no versículo 39 do capítulo 3, ele diz: de que se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Jeremias ele diz: por que eu estou reclamando de Deus? Se Deus foi duro com Israel, a ponto de trazer o inimigo, para levar cativo o povo de Deus, que Deus tanto ama, não é porque Deus quer castigar, não é porque Deus tem prazer no mal, é porque o povo de Deus virou as costas para Deus. O povo de Deus pecou contra Deus e por isso sofreu as consequências. Aí então, reconhecendo o próprio pecado, reconhecendo que o homem não pode exigir nada de Deus, aí o profeta então diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Veja, meus irmãos, a importância de Deus querer que nós voltemos reconhecendo a nossa iniquidade natural, a nossa propensão para o mal, de como facilmente caminhamos por caminhos pecaminosos. Isaías, o grande profeta, iniciou o seu ministério reconhecendo no capítulo 6, de que ele habitava no meio de homens impuros, de impuros lábios, e que ele mesmo estava impuro e precisava da purificação do Senhor. Então o anjo dos céus veio e tocou os seus lábios e purificou, então ele pôde então servir ao Senhor. Mas ele reconheceu: eu sou um pecador. Davi afirmou que foi gerado em iniquidade. Por reconhecer o seu estado de pecaminosidade, Davi então acabou se tornando um homem segundo o coração de Deus. Mas primeiro ele reconheceu que ele precisava de Deus. Quem acha que é bom, rejeita a misericórdia, pois a misericórdia só é dada para quem não presta, para quem precisa, para quem é carente. Por isso que Deus apresenta, Isaías vai tratar isso, e nós vimos também mais à frente, quando fala a respeito das nossas obras, que as nossas obras elas não podem nos salvar, como Isaías diz: as tuas obras, e as tuas atitudes, e a tua justiça, são como trapos de imundícia, não valem nada diante do Senhor, não valem nada para negociar com o Senhor. Por isso que nós precisamos da misericórdia de Deus. Reconhecendo o nosso estado miserável, nós então suplicaremos pela misericórdia, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu dependo de Ti, tenha misericórdia de mim, Senhor, abençoa a minha vida, me aceita, mas quebranta o meu coração, tira de mim o desejo pecaminoso, tira de mim essa queda para buscar o mal, e coloca em mim o Teu Espírito, para que eu ame o Senhor, para que eu deseje o Senhor. Volta, mas volta te arrastando de joelhos, clamando ao Senhor pela misericórdia, porque toda altivez será abatida. Porém, a Bíblia nos fala claramente que os humildes terão a compaixão, reconhecerão o valor da salvação oferecida pelo Senhor. Mas o texto diz mais: como que você deve voltar para o Senhor? Você deve reconhecer que você não é fiel. Você é um transgressor. Tão somente reconhece que transgrediste contra o Senhor. Levanta a mão aqui. Nós temos aqui uma quantidade boa de crentes, que são crentes há muitos anos. Levanta a mão aqui quem, depois que fez a sua profissão de fé, nunca mais pecou. Levante a sua mão. Ninguém teve coragem? É isso que Deus está dizendo. Reconhece que você não é fiel. Meus irmãos, nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Outro dia eu preguei aqui, falei de uma contagem que o pastor reverendo Hernandes Dias fez, que nós temos cerca de 10 mil pensamentos por dia. Se nós tivermos um pensamento pecaminoso, durante o tempo de vida, quantos pecados nós teremos? E nós pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por obras. E aqui o texto está dizendo: reconhece que você transgrediu contra o Senhor. Muitas pessoas se sentem superiores porque se julgam fiéis.
São muitos os crentes que apontam os dedos para os vizinhos, dizendo, mas aquela pessoa caiu, mas que coisa, como é que pode aquela pessoa ter caído tão baixo? Sim, é por isso que nós devemos ser o suporte um dos outros, ajudar os outros, porque as autoridades julgam, mas nós, irmãos dos outros, devemos fortalecer o irmão caído. Nós não temos autoridade como membros de igreja para julgar ninguém. Se me tira do conselho, que tem autoridade de julgar, eu, pessoa, Silas, eu não tenho autoridade de julgar ninguém. Jesus disse, ide e pregai o evangelho, não é ide e dizer que as pessoas vão para o inferno. O evangelho é a salvação em Cristo Jesus para pecador. Nós devemos dizer para as pessoas, sem Cristo você vai para o inferno, sim, mas Jesus ofereceu a salvação, aceite e seja salvo. Mas, meus irmãos, o grande problema das pessoas que se julgam fiéis é achar que serão salvas por aquilo que fazem, e aquilo que nós fazemos não nos salva. Aquilo que nós fazemos é fruto do Espírito Santo agindo em nós, que vai nos encaminhar para as boas atitudes, para as boas obras das quais nós fomos preparados para andar nelas. Não é para nós apresentarmos as boas obras, dizendo, está aí, Senhor, olha aí o que eu fiz para o Senhor. Reconhece que você é transgressor. O jovem rico se perdeu, lembra do jovem rico? Chegou diante do Senhor e diz assim, mestre, o que eu devo fazer para herdar a salvação? O que a gente faz para herdar uma herança? A gente não faz nada. O herdeiro é quem nasce herdeiro, a menos que o dono da riqueza resolva te adotar como filho ou fazer herdeiro, mas o herdeiro não faz nada para herdar, ele apenas recebe, porque aquele que tem os bens, resolveu então ter aquele filho, ou resolveu adotar o filho, ou resolveu destinar a sua herança para aquela pessoa, e ele então chega diante do médico e diz, Senhor, o que eu faço para herdar? E Jesus falou claramente para ele que bom não há nenhum, bom somente Deus, ou seja, todos os homens são maus, são transgressores, e aí fala, cumpre a lei, e diz, esses aí eu cumpro desde criança. Quem é que já cumpriu os 10 mandamentos? Será que alguém poderia dizer, eu sou o cumpridor da lei? E esse jovem, quando Jesus disse, então vai lá e vende os seus bens e dá aos pobres, diz que ele saiu triste porque era rico. É o primeiro caso que a Bíblia apresenta de alguém que se demonstrou triste por ter dinheiro. E ele saiu de lá mais pobre ainda do que veio. Ele saiu de lá porque ele não quis reconhecer a sua transgressão. Paulo ensina a não pensar de si além do que convém. Não achar que você é melhor, que você é superior a outro, mas reconhecendo quem você é. Irmãos, somos transgressores por natureza. Salmo 58, versículo 3 diz, nasce proferindo mentiras. Desde criança, a criança quer dominar a mãe, chorando, fazendo birra. Cresce e aprende a dizer não. É uma das primeiras palavras que as crianças aprendem, não. É contra os pais, quer dominar os pais. Somos transgressores por natureza. Trazemos em nós o pecado original, lá de trás. A nossa natureza está pecaminosa. É como você que programa a primeira página errado, e você vai digitar um trabalho, todo o trabalho vai estar errado. Nós fomos programados errados em Adão, após o pecado, e já nascemos com esse defeito. Nós não temos prazer, naturalmente não temos prazer na obediência. Com a ação de Deus em nós, nós então passamos a ter esse prazer. Nós nos revoltamos muitas vezes até quando a ordem vem de Deus. Quando nós queremos andar por um caminho, a palavra de Deus diz, não vai não. Senhor, mas eu quero aquilo é o melhor para mim, e a gente acaba tomando decisões que ferem a nossa fidelidade, e como nós somos transgressores, o que nós merecemos é a mesma condenação daqueles que são transgressores, e a Bíblia diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, então é isso que nós merecemos, por isso que nós devemos reconhecer o nosso estado, mas cientes dessa realidade, nós suplicamos o perdão divino, nós valorizamos tudo que Cristo fez por nós,
Nós temos prazer em falar de Cristo, falar da nossa salvação, temos prazer de falar do Evangelho, porque é para nós uma boa notícia, quando nós reconhecemos o nosso estado de pecado e de miséria do qual Cristo nos tirou. Deus quer que você volte, mas não volte pensando que Ele precisa de você. Deus não precisa de você. Quando nós vimos na palavra dizer que Deus ele pode suscitar de pedras filhos de Abraão, Deus ele pode fazer filhos de pedras, Ele não precisa dos filhos de carne. E tem muito crente que acha que se eu sair da igreja, a igreja acaba, a obra de Deus vai para o buraco se eu parar de fazer isso. Não, meus irmãos, a obra de Deus é maior do que eu, é maior do que você. Eu posso estar aqui e fazer o melhor, vai ser muito bom, você está aí, pode fazer o melhor e vai ser muito bom, mas a igreja não depende de nós, Deus não depende de nós. Quando nós vimos aqui o grupo vindo cantar, é uma maravilha ter jovens cantando, mas se os jovens se recusarem a vir, o culto vai acontecer e Deus será louvado. Deus não precisa de nós, mas mesmo não precisando, Ele quer o nosso trabalho. Ele quer que eu me prepare o melhor possível para trazer uma mensagem. Ele quer que você venha com a igreja alegre, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, que você cante louvores de todo o coração. Ele quer que os jovens se dediquem na direção de cânticos espirituais. Ele quer que você faça o melhor, seja o melhor presbítero, o melhor diácono, seja o melhor membro. Deus ele quer, mas Ele não depende de você. Deus ele quer que você volte. E você precisa dele. E você, assim como todos os demais, é o transgressor e merecedor da ira divina. Então reconhece, você é um transgressor. Vem, mas vem humilde, não vem arrogante, porque Deus ele abate os arrogantes. Terceiro lugar, o texto diz, volta, mas volta ciente de que você prostituiu. O texto diz, tão somente reconhece que prostituíste. Ah, pastor, mas aí demais. Sou casado há 10 anos, eu nunca prostituí, eu nunca traí o meu marido, eu nunca fiz nada de... Não, pastor, isso não se aplica a mim. Meus irmãos, como disse, nós pecamos por pensamentos, palavras e por obras. Jesus ele disse que quando alguém olha para o outro e deseja, quando um homem olha para uma mulher e deseja a mulher do outro, ele já prostituiu com ela. Quem nunca teve desejos pecaminosos? Veja, meus irmãos, que nós falamos, nós queremos acreditar a prostituição através de atos sexuais. Mas o texto aqui, ele não está falando apenas de atos sexuais, porque ele fala aqui do versículo 9, ele fala do adultério por ter adorado pedras e árvores, e o texto não está falando aqui de ato sexual. Mas, meus irmãos, falando da parte sexual, que é uma das partes que mais derruba a gente, mais derruba a crente, qualquer ato de carícia sexual, qualquer ato de um homem e de uma mulher, que não sejam civilmente casados, que não tenham sido abençoados por Deus, que tenham se entregue oficialmente, é pecado, é adultério. Tem muita gente que acha que olhar uma revista, assistir a um filme, entrar num site pornográfico e ver aquelas cenas não é pecado, é prostituição. Meus irmãos, temos que reconhecer esta fraqueza que muitos se deixam levar e estão se prostituindo e estão louvando a Deus, estão se prostituindo, estão à frente da casa do Senhor. Reconhece que prostituíste para mudar, para abandonar a prostituição. A prostituição, ela é inaceitável. No casamento é a única razão que é aceita para o divórcio. Mas Deus, Ele vê essa questão também para o seu relacionamento e usa essa palavra. Porque quando alguém abandona Deus e confia a Deus, e confia a outro aquilo que é de Deus, isso é um ato de prostituição religiosa. Quando uma pessoa, ela confia que vai receber bênção de outro que não de Deus, ela traiu a Deus. Quando você espera que outra pessoa fará por ti o que só Deus pode fazer, esse é um ato de falta de confiança a Deus, é uma prostituição. Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem
E bendito o homem que confia no Senhor. Lá não está falando de confiança, de contar um segredo, mas é de acreditar ao homem, dizer que o homem fará por ele somente aquilo que Deus pode fazer, é maldito. Mas aquele que confia no Senhor, que confia no poder de Deus, no braço forte do Senhor, esse é abençoado. O seu prazer foi dado ao outro e não a Deus. Meus irmãos, como na história da igreja temos visto tanta gente caindo por causa de um momento de prazer. E nós devemos nos preocupar com isso, porque o prazer, como eu já disse, não é só sexual, envolve qualquer outra área. O prazer de pisar no outro, o prazer de comer demais, de beber demais, o exagero nas coisas, e assim a gente peca contra Deus que não quer essas coisas. Pecamos por ter desejado outras coisas no lugar de Deus. Por exemplo, pare para pensar em como você tem priorizado as coisas de Deus. Pensa, quando você vem para a igreja, é o mesmo prazer que você tem quando vai com a sua família para um clube? É o mesmo prazer que você tem quando vai para uma festa? Eu não estou falando que você não pode comprar um vestido novo, uma roupa nova para ir para uma festa, mas por que você não tem esse mesmo prazer em vir à casa do Senhor? Veja, esse sentimento de priorizar outras coisas mais do que a Deus, mostra que nós temos prostituído contra Deus, tido prazer em outros do que em Deus. Deveríamos ter sim. Uma vez eu ainda era criança, meu irmão hoje ele está até fora da igreja. Eu me lembro que eu ganhei um tênis, eu queria usar para ir para o colégio, e disse, não, primeiro se usa na casa de Deus, porque primeiro se oferece a Deus e agradece a Deus. É uma pena que na vida dele ele acabou não priorizando isso, mas ele me deu essa lição. Por que você antes do casamento você compra aquela roupa nova e usa aqui na igreja? Usa para numa festa da igreja, para louvar a Deus, e ir dizendo, olha, eu estou aqui porque esta festa é a mais importante, é o encontro meu com Deus. Mas você vai lá e paga caro no aluguel, aquelas roupas esquisitas, diferentes, o cabelo parece, gastam um dinheirão para ir no cabeleireiro, para ir para a festa de casamento. E aí, não quer dizer que você vai ter que ir num salão toda vez de vir para a igreja. O que eu estou questionando é, você não tem tido mais prazer lá nas coisas do mundo que nas coisas de Deus? A gente acaba se acostumando com as coisas importantes. O rapaz se casa com a moça, ama a moça, ela é linda, maravilhosa, mas ele se acostuma com a beleza dela e corre o risco de começar a olhar para outras, do mesmo jeito a moça, e se esquece que aquela moça, mesmo tendo passado 5, 10, 15, 20, 30 anos, ela continua sendo aquela moça que ele amou e que ele deve dedicar a sua vida. Quando prioriza prazer, poder, dinheiro, diversão, filmes, novelas, deixando Deus em segundo plano, isso é prostituição. Dando as coisas que pertencem a Deus a outros. Por isso que nós não devemos jogar, não devemos dar aquilo que pertence a Deus a outros também. Mas volta ciente que você recusou ouvir a voz de Deus. O texto diz, tão somente reconhece que não deste os ouvidos à minha voz. Quantas vezes você tem que ouvir uma piada para aprender, hein, Sebastião? Quantas vezes? Uma. Se ouvir uma piada, às vezes não é nem com você, se ouvir alguém contando lá, beleza, você pode repetir ela 50 vezes, talvez até acrescente ainda a piada. Você ouve uma vez. Quantas vezes você tem que ler um versículo bíblico para decorar, Fátima? Ixi, não fala não. É difícil decorar. Meus irmãos, nós temos problema em ouvir a voz de Deus. Temos problemas. Nós temos um problema mental, um problema dos nossos ouvidos, que são fechados à voz de Deus. Nós temos que reconhecer isso, para poder pedir a Deus, Senhor, abre o meu ouvido, eu quero ouvir a tua voz. Não é querer, irmão, Deus está dizendo, vendo essas profetadas por aí, não. Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim, ao ouvir a pregação da palavra. Meus irmãos, nós esquecemos facilmente dos sermões que ouvimos, das lições que nós aprendemos, facilmente a gente esquece.
Mas quando você tem algo que você quer aprender, que você não quer esquecer, o que você faz? Você escreve, não é isso? Se você tiver que fazer uma peça, para você se apresentar, o que você faz? Você vai lá e decora. Me lembro de quando criança fazíamos peças no colégio, e eu me lembro de pegar aquelas listas, 10 páginas, e eu subia no pé de manga para ninguém atrapalhar, e eu ia lá, lia, e decorava e pedia para alguém passar comigo até aquilo estar na ponta da língua. Só que os versículos bíblicos a gente não dá o mesmo valor, porque os nossos ouvidos estão tapados. Por isso que a Bíblia, Paulo mesmo fala isso, orando, pedindo a Deus que abra os ouvidos espirituais, abra o nosso entendimento, ou seja, nos faça ouvir. Nós esquecemos facilmente porque não damos atenção. Será que aquela mensagem que foi pregada domingo passado pelo presbítero Silvan, as lições foram aplicadas? Você não vai lembrar todo o sermão, mas deve aprender. Eu estava lá na Bahia, lá na roça, eu fui votar, eu não consegui ouvir a tua mensagem, Silvão, porque lá a internet caiu e veio votar 2 dias depois. Então, não vi. Mas nós devemos pelo menos anotar as lições que nós aprendemos. Eu teria o maior prazer de ver vocês com bloquinhos na mão, anotando: ó, o pastor ensinou desta maneira, eu devo fazer dessa maneira, porque o que eu estou fazendo, irmãos, não é pregando a minha palavra, não é pregando a minha vontade, é ensinando o que Deus disse que Ele quer quando que você venha para a igreja, que você venha, que você retorne. Então é a lição de Deus, para que você não venha querer cobrar de Deus: eu não aceito, não, vem reconhecendo que você é um transgressor, merece o castigo, mas Ele deu a sua justiça, aplicou a tua justiça em você. Reconhece que você é infiel. Por mais que nós tentamos ser fiel, nós ainda não vamos conseguir. Mas Paulo mesmo diz: ainda que sejamos infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus, Ele quer que você reconheça a tua situação, para que você busque a fidelidade dEle. E ao final, reconheça que você é surdo à sua voz. Reconheça que você não tem ouvido a voz de Deus como deveria, mas busque ter aquela alegria do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, que esse sentimento seja o meu e o teu, de gente humilde que clama ao Senhor por misericórdia, de crentes que vêm sedentos de um alimento espiritual, não de pessoas, como acontece muitas vezes em muitas igrejas, de pessoas que vão e querem controlar a liderança da igreja, controlar o que vai ser pregado, controlar a mensagem, controlar o louvor, controlar tudo, porque não reconhece tão pequeno é diante de Deus. Porque o culto não é feito para te agradar, o culto é feito para agradar a Deus. Nós devemos reconhecer isso e louvar a Deus com todo o nosso coração. Amém? Volta. É o que Deus quer que você faça. Deixe tudo de lado e volta, não fingidamente, mas de todo o teu coração.